Está gravando. Sim, tá bom, já tá para gravar, né, Sônia? Já. Tá bom, então a gente vai escolher. Vamos ver até aqui para ver as pessoas que estão presentes. Vamos ver. Laura Leonora, você pode ler a página, Laura, para a gente? Ler e comentar? Posso sim. Boa noite a todos. Tá bom, Vanderlei já colocou aqui. Tá. Capítulo 151 do nosso livro, Caminho, Verdade e Vida, Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvação de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar conveniente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. É uma página muito importante que vem nos falando das etapas da vida, não só da mocidade, que todas as etapas são mencionadas aqui na mensagem, né, trabalhada por Emmanuel. Então, realmente, ele destaca que na mocidade a sensação de poder é muito grande, são jovens, são fortes, são vigorosos, né, e tendem a pensar que sabem tudo, que são os senhores de tudo, né? Então, mas essas forças são todas muito importantes e muito valiosas, muito valiosas. Para isso, para que a mocidade realmente trilhe um bom caminho, ela necessita não só da formação que ela teve anteriormente da infância, né, que foi vacilante, que foi ajudada a ser moldada pelos adultos, como também do amparo dos mais velhos, da velhice. Eu sei que, às vezes, os jovens falam que os velhos estão ultrapassados, mas a velhice, o velho traz a sabedoria, a experiência da vida, né? A experiência das dores e também a experiência dos sucessos. A velhice, o velho, ele tem história para contar.
E essas histórias ajudam muito a mocidade a marcar uma rota segura. Então, é indispensável que nós, os mais velhos, vou me colocar nessa posição de velho, sou terceira idade, vou me colocar na posição de velho. Cabe aos velhos, né, amparar a mocidade. Cabe aos mais velhos contar as histórias da vida para que eles percebam que nós não podemos nos deixar levar pelos desejos, pelos ímpetos, pelo vigor da juventude, que a juventude sempre acha que é o super-homem, que tem a condição de vencer todas as batalhas. E tem mesmo, desde que eles sejam alicerçados pela sabedoria dos mais velhos, para quando, conforme eles forem atravessando as fases da vida, alcançando a vida adulta, eles possam ter um caminho modelado, e esse caminho é o caminho da justiça, da fé, do amor e da paz, né? Daqueles que são os nossos exemplos, os que já passaram à nossa frente, né? Os que passaram à minha frente, passaram à frente de todos nós, que somos os mais velhos, foram os nossos modelos, né? E a mocidade também precisa desses modelos para que eles trilhem um bom caminho. Foi isso que eu entendi, Vera. Obrigada. Tá bom, muito obrigada, Laura. Então, vamos agora nos preparar para a prece. E, como sempre, né, a gente convida todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar. A gente pensa, assim, com fé, com confiança, na certeza de que eles serão atendidos de acordo com as suas necessidades, né? Então, vamos pensar, vamos também envolver os nossos irmãos lá da Ucrânia e também da Rússia, né? Nossos irmãos que estão passando por esses momentos tão tristes de guerra, pedir por aqueles que estão desencarnando e por aqueles que estão matando, né? Que é o mais triste. Então, vamos orar. Vamos pedir ao nosso querido Jesus, o nosso governador, aquele que conduz os destinos do planeta Terra, que nos ampara em todos os momentos, nos atende nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nos dá o consolo necessário. Mestre querido, nós estamos aqui, esse grupo de irmãos, de amigos, orando, pedindo ao seu coração amoroso, Jesus querido, pelos nossos irmãos que estão assim se debatendo em lutas tão tristes. São pessoas que estão vendo, que estão perdendo os seus entes queridos, são pessoas que estão matando, que estão morrendo. Então, nós rogamos por eles, Senhor. Ampare esse povo, ampare esses nossos irmãos, que eles possam ser assim, tomados por pensamentos de paz, pela necessidade, Senhor, de viver em tranquilidade nas suas terras. Muito obrigada, Senhor Jesus, por todo o amparo, por todo o amor com que o Senhor envolve a todos nós. E pedimos também aqui pela nossa pátria, pelos nossos irmãos que sofrem as doenças que aparecem, a violência em que vivem. Aqui também, Senhor, é como se vivêssemos uma guerra. Que nós possamos, Senhor Jesus, abrir nossos corações, permitir que o seu amor penetre nele e que nós possamos olhar uns aos outros como irmãos verdadeiros que somos, que aprendamos a amar, a servir. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento, nós pedimos também, mestre querido, o seu amparo, a sua inspiração para Suzana,
que vai trazer o estudo da noite de hoje para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente, já anunciei, né, que a Suzana, que está aqui presente, dou a ela a palavra. Boa noite, amigos. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho. Hoje vamos falar sobre bem-aventurados os que têm puro coração. É o capítulo 8, itens 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou colocar aqui os slides que eu preparei para a gente começar o nosso estudo de hoje. Vocês estão vendo bem? Não, estamos. Sim, tá. É que agora eu não estou vendo mais vocês. Infelizmente. Está azulzinho, bonito. Vera. É muito bom esse estudo de hoje, porque é um estudo assim que chama a gente para a leveza do nosso coração, né? Para a busca dos melhores sentimentos, das melhores virtudes que a gente consiga, né? Que a gente vá buscando essas virtudes para purificar o nosso coração. Que sem essa purificação a gente não entende Deus, a gente não consegue começar a colocar o reino de Deus dentro de nós, né? Implantar esse reino, estabelecer essa vivência desse reino de Deus dentro dos nossos corações, com um coração cheio de vícios, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de orgulho, de egoísmo. É impossível a gente alcançar essa felicidade que existe em quem vive o reino de Deus. Então, a gente vai estudar isso hoje, itens 1 a 4. Primeiro, vou começar aqui colocando os créditos, né? Kardec Alain, o Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, 93ª edição, Brasília, FEB 2013. Eu esqueci, desculpa aqui, eu botei errado. Não é essa segunda parte, não. Ih, peraí. É só que eu vou depois fazer a correção, tá? Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. O Cândido Xavier, digamos, também está errado aqui. O livro Boa Nova, 20ª edição, Brasília, 1994. Muito bem. Essa passagem de Jesus que a gente vai estudar hoje, eu fiquei imaginando aquele contexto, né? O ambiente que devia ter ali envolvido na presença do Cristo, na presença de mãe, na presença de crianças. E assim fiquei imaginando como devia ser aquela bondade de Jesus abrindo seus braços para as crianças, a felicidade daquelas mães em serem acolhidas pelo Cristo. E depois a mensagem que traz todo esse contexto. O item é simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então, é uma cena bonita,
uma cena de Jesus abençoando as crianças e que, ao mesmo tempo, traz inúmeros ensinamentos para todos nós. Por que é necessário agir como uma criança para entrar no reino dos céus? Porque o reino dos céus se assemelham às crianças, né? Porque Jesus disse: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. É o que a gente vai estudar, é o que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Eu grifei essa expressão verão a Deus porque a gente fica pensando, o que significa essa expressão ver a Deus? Seria ver com os olhos da matéria? Eu, refletindo, penso que ver a Deus é entender a vontade de Deus, é vivenciar as suas leis, é vivenciar o ensino do Cristo que representa a vontade de Deus. Então, Jesus veio para nós aqui na Terra, diretamente designado pelo Pai, para nos explicar o caminho que nos aproximará de Deus. E ele nos fala isso, que para a gente se aproximar de Deus, entender Deus, estar próximo a Ele, viver o reino dele, é necessário que tenhamos puro o nosso coração. É necessário purificar nosso coração dos vícios que nos impedem de entrar neste reino, que é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de concórdia, onde é um reino de justiça, é um reino de fraternidade, é um reino de amor, é um reino de uma verdadeira felicidade constante. Mas para isso a gente tem que ter purificado o nosso coração. Não conseguiremos estabelecer esse reino, entrar nesse reino, vivenciar esse reino, enquanto o nosso coração está cheio está de erros, está cheio de vícios. É necessário que a gente aniquile esses vícios dentro de nós. E aqui, os espíritos frase de Jesus, vamos esclarecer. Jesus universais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Também sublinhei aí, porque durante o estudo a gente vai entender o que Jesus, qual o ensinamento de Jesus quando ele colocou essa expressão, essa frase, né? Que não se pode impedir que venham as crianças a ele, a Jesus, porque elas se assemelham ao reino dos céus. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, é necessário que a gente entenda esses ensinos que Jesus nos trouxe. E aqui no item 3, ele vai dizer que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Primeiro, a gente vai estudar um pouco sobre essa questão, pureza do coração ser incompatível com o egoísmo e o orgulho, e inseparável dessas virtudes da simplicidade e da humildade. E aí, mais adiante, nós prosseguimos o estudo falando um pouco sobre essa questão do egoísmo, né? E também depois sobre a humildade, a simplicidade, e depois por que Jesus acessou dos céus a infância. Então, no Livro dos Espíritos, questão 913, consta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?
Vejam que aqui ele não fala qual é o mais radical. Qual é o radical? Radical aqui significa a essência que está na raiz de todos os outros vícios. Então, só tem um vício do qual decorrem todos os outros. E a pergunta foi essa: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Tendo dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, aqui, essa questão muito completa, para que a gente entenda como o egoísmo exerce ação dentro de nós e na sociedade. Ele é a raiz de todo o mal. Todo o mal que existe, violência, crimes, assassinatos, inveja, dissensões, doenças, essas questões, fome, desigualdade social, todas essas questões derivam do egoísmo. Se a gente for olhar cada mal que existe dentro de nós e que existe na sociedade onde a gente vive, a gente vai ver que lá no fundo o egoísmo está presente, trazendo todos esses males. Podemos combater a fome, podemos combater a violência, podemos combater as injustiças, né? Mas a gente não chega a extirpar o mal que existe em nós e na sociedade que a gente vive se a gente não atacar o mal pela raiz, enquanto a gente não destruir a causa de tudo isso. E essa causa é o egoísmo. O egoísmo é muito presente de nós. É muito difícil, mas muito necessário que demos luta, combate a esse vício que carregamos conosco já há milênios. E ele, então, recomenda, os espíritos recomendam: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Então, quando a gente for pensar nas realizações da nossa vida, quando a gente for pensar no que temos que fazer, nos nossos planejamentos de vida, o ataque ao egoísmo deve ser o mais importante, né? Porque ele diz aqui que ponhamos todos os nossos esforços para isso. Ele não está dizendo que é fácil, que é fácil. Mas depois a gente sabe que uma vez reconhecido e extirpado, Susana, mais andarão conosco. né? Mas ressentimento. Não... E agora? Susana, está picotando, né? Tá picotando? Está picotando, sim. Na hora Deixa que eu ver você se é fala, melhor aqui. tá. E onde eu parei, então? Agora melhorou? Continua falando. Aí tá. Tendem, pois, todos os esforços para esse efeito. Então, eu estava falando, tá dando para ouvir agora? Oi, Vera. Ô, Susana, a gente ouve, mas às vezes picota, é isso que eu estou falando. Eu não sei como que explica. Entendi.
tá? Tá bom, então eu vou dar seguimento. Me avisa, tá, Vera, por favor. Que aí eu dou uma paradinha, a gente... Porque fica oscilante mesmo, é muita conexão. Então, aqui os espíritos nos colocam a necessidade de empregarmos todos os esforços para que a gente possa destruir o egoísmo dentro de nós. E parece muito difícil, e é. Mas a felicidade que extirpar o egoísmo de dentro de nós vai nos trazer é muito maior do que a vivência do mal que a gente acaba vivendo por conta de sermos egoístas. A pessoa que extirpou o egoísmo não tem inveja, não tem ciúme, não tem ganância, entende as necessidades probatórias, entende passar pela dor, entende passar pela prova, tem fé, tem esperança, tem resignação. O egoísta, ao contrário, ele se revolta, ele pensa que é injustiçado, ele pensa que é merecedor de muito mais coisas, ele não consegue enxergar a bondade de Deus até mesmo nos momentos difíceis da vida. Então, é muito importante que a gente tenha esse exercício de combate ao egoísmo todos os dias da nossa vida. Em tudo que se apresentar, em todas as circunstâncias e situações que batem à nossa porta. Que, com certeza, todos os dias a gente tem uma oportunidade de não ser egoísta e de ser também. A gente tem oportunidade de ser egoísta, mas de escolher por Deu uma parada agora. ver como Deu uma parada. vamos lá abrir aqui a porta para isso melhor. Oi? Tá. Será que com a porta aberta melhora? Vamos ver. Eu só vou interromper se for grande a parada, tá? Tá bom. E ele fala aqui que esses esforços têm que ser grandes e não está somente dentro de cada um. Ele constitui mesmo a verdadeira chaga da humanidade. Deixa eu ver. Chaga, eu acho que eu não anotei aqui, mas eu cheguei a olhar no dicionário. Chaga é uma cicatriz, né? É uma ferida, é uma coisa visível que a gente... É o resultado de um mal, né? Fica ali marcado em nós, né? Então, a vivência do egoísmo cria uma marca na sociedade. É a marca dos males que a gente vê. E a gente não pode nem dizer que não existe, porque existe. A gente está aí a braços com isso, tudo que a gente está vivenciando no nosso que é o que é a consequência do egoísmo vivido individualmente e socialmente. Então, o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Ele diz: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Veja que a gente já pode, purificando o nosso coração, a gente já pode ir buscando a nossa perfeição moral, expurgando de nosso coração todo esse sentimento de egoísmo já hoje. Não é tarefa para amanhã, não é tarefa para quando eu for mais velho, não é tarefa que já acabou as oportunidades, já era do passado, é para hoje. Mas aqui na Terra, como é que eu vou? Existe esse conceito, infelizmente. Eu tenho que ser assim, porque se eu não for, assim agirão comigo. Né? No entanto, que os espíritos dizem o seguinte: desde hoje é necessário expurgar, porque cada expurgo de egoísmo que cada um faz colabora para uma sociedade melhor. Porque a gente vive dentro de um lar que é uma sociedade, dentro de um condomínio, dentro de um bairro, dentro de uma instituição onde realizamos nosso trabalho profissional. Ali tem muitas oportunidades para a gente combater o egoísmo. Dentro do lar, a gente pode compreender o nosso irmão,
No nosso campo profissional, a gente pode dividir o nosso conhecimento e as oportunidades, a gente pode perdoar um colega que nos prejudicou, buscando auxiliá-lo, a gente pode buscar a harmonia onde a gente trabalha, a gente pode consolar cada pessoa que vem em direção a nós, no âmbito profissional, no âmbito da família. Isso é exercer os sentimentos bons. Mas se eu sou egoísta, eu não vou fazer isso, porque eu vou olhar primeiro para o meu interesse pessoal. Se aquilo afetar o meu interesse pessoal, eu não vou realizar esse trabalho de combate ao egoísmo dentro de mim. Ele vai ficar gritando dentro de mim com muita força e eu vou ceder. Com 1001 justificativas que eu entendo na minha cabeça, mas que hoje já não são válidas, porque quem está aqui, quem estuda, quem está aqui, como todos nós estamos, temos condição de saber que não é esse o caminho, que não é isso o que aprendemos, que o interesse pessoal é vive quem pensa que só tem uma vida. Vive quem acha que é só matéria. Mas quem se reconhece como espírito não pode mais pensar dessa forma, né? Então, mesmo que a gente atue com egoísmo, a nossa consciência vai nos chamar e vai dizer, essa atitude sua foi egoísta. E aí a gente tem que fazer todo aquele exame de consciência que Santo Agostinho nos fala, né? Que ele dá ali detalhadamente na questão 919. Por que agir daquela forma, naquela circunstância? Eu poderia ter agido melhor? Qual foi o sentimento que me animou naquele momento que eu resolvi aquela questão daquele jeito? Eu poderia ter sido melhor? Eu poderia ter feito mais? Isso tudo a gente precisa pensar, se a gente quiser combater o egoísmo dentro de nós. Só assim que a gente vai viver, embora os males vão existir na Terra, mas eles não estarão mais dentro de nós. Isso faz uma diferença, porque é muito mais sofrido você ver sofrer o mal que está lá fora do que ser o mal, praticar o mal. Ver em você que esse mal está dentro de você, que você está prejudicando o mundo onde você vive, prejudicando o seu ambiente, o ambiente ao seu redor. Então, para que a gente possa vivenciar, é importante todos esses esforços, porque a atitude de um vai refletir no todo. É uma pequena atitude, parece que não vai fazer efeito grande, mas cada um de nós fazendo, na sua esfera de vida, já vai contribuir para um mundo melhor. Então, a gente pode ver desse ensino aqui que o egoísmo é um vício radical, dele deriva todo o mal. O mal deve ser atacado pela raiz, que é o egoísmo, é a chaga da sociedade. Agora eu achei a minha anotação. É a marca provocada por uma ferida. A chaga é uma marca provocada por uma ferida. A ferida do egoísmo na sociedade é a injustiça, é a violência, é o sofrimento, é a tristeza, é a depressão, todos esses agentes atuando, né? É incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Se a gente quer viver num mundo justo, é necessário que extirpemos o egoísmo dentro de nós. Não olharmos para o egoísmo do outro, mas olharmos para o nosso, que já vai ter muito material de observação e é o único útil. Olhar para o próximo é afastar de nós a nossa atenção e focar a nossa atenção no erro do outro, né? Então, isso distrai, isso é um caminho errado que a gente toma, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso. E o egoísmo, olha, gente, neutraliza todas as outras qualidades. Então, até sou uma pessoa paciente. Essa atividade da casa. Deu uma parada, Suzana. Deu uma Oi? parada. Deu uma paradinha. Deu? Ah, tá. Aonde? Agora não. E aonde parou, Vera? Ai, meu Deus, eu não sei, não lembro. Não tem problema. Eu vou dar seguimento, não tem problema. Agora eu estava falando. Eu vou fazer o possível para não te interromper, porque te deixa nervosa. Então, só se for uma coisa muito.
Eu não vou dizer não, eu só fico chateada, triste, né? Porque, não, mas tudo bem, é assim mesmo. Então, aqui, ele está falando que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades do ser. Então, às vezes, nós já fizemos pequenas e até grandes conquistas. Mas se o egoísmo ainda está dentro de nós, isso vai neutralizar. O que significa isso? Neutralizar essas qualidades é o seguinte: é eu praticá-las de vez em quando aquilo não me atrapalhar, é eu ser assim só de alguma vez, mas aí depois eu perco a paciência. O egoísmo faz com que a gente não se mantenha naquela situação de vivência das leis de Deus. A gente fica oscilando nessas virtudes, porque o egoísmo ainda está ali dentro de nós. É claro que a gente não vai extirpar de uma vez só, mas é importante que a gente saiba que enquanto ele está ali, ele vai nos afetar. Deu para ouvir agora, Vera? Vocês estão ouvindo? Deu sim, Suzana. Eu sim, tá ótimo. Obrigada. Então vamos prosseguir. Então, antes de prosseguir, a gente pensa assim: bom, o egoísmo é uma chaga da sociedade, é uma chaga na minha vida, preciso extirpá-lo. Como? Os espíritos nos dizem como fazer isso. É o que eu vou ler agora. Livro dos Espíritos, questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, nessa questão, ele fala que é difícil se desenraizar, o egoísmo é difícil de desenraizar-se de nós, né? Porque enquanto a gente está muito próximo da matéria, ele tem uma influência muito grande naquelas questões de sobrevivência, no nosso estado primitivo, né? Então, ele era meio que uma questão primária lá do homem, né? E quanto mais materializado quanto mais influência da matéria nós sofremos, mais difícil é se desenraizar. Mas não é impossível, porque se fosse, Deus não colocasse, nós não nos colocaria com a influência da matéria. É preciso combater o egoísmo, mesmo com a influência da matéria. De que forma? Ficando cada vez menos apegados à matéria, né? Mas o nosso atual estágio evolutivo aqui do nosso planeta faz tudo para manter esse egoísmo dentro de nós,
as próprias leis social, educação, existem focos de egoísmo em todas as questões. E aí, então, ele está muito enraizado. A observação que as leis, elas vêm melhorando sempre para considerar não só os jeitos da própria pessoa, mas como também de uma coletividade, num respeito ao outro, na questão do processo, na solidariedade, na busca de harmonia entre as partes, para que ninguém fique prejudicado. Esses princípios vêm ganhando força desde nossa Constituição de 88, e cada vez mais eles estão influenciando as próprias leis que ainda estão um pouco, às vezes, obsoletas, né? Então, a gente vê aí um caminhar da humanidade também nesse sentido, de que as questões jurídicas, as questões sociais, tenham essa observação, tenham esse olhar e esse foco, né? Esse princípio e esse paradigma de igualdade social, de justiça social, de igualdade entre as partes, de igualdade de direitos, de obrigações. Então, assim, a gente vê um movimento nesse sentido. E isso é muito bom, porque reflete também uma sociedade que está caminhando, apesar de muito ainda ter que se trilhar, né? A gente vê aí um caminhar da humanidade nesse sentido, que é muito bom. Porque ele diz que o egoísmo vai se enfraquecer à medida que a vida moral for predominando sobre a material. Então, é importante que a gente viva uma vida moral, predominando em relação à matéria. Como assim? É eu priorizar a minha vida do espírito, em detrimento das coisas da matéria. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me cuidar do corpo. Isso é muito válido e correto, e nossa obrigação, nosso dever. Mas é importante que o dinheiro não fique conduzindo a minha vida, né? A beleza física não atrapalhe os meus sentimentos. O apego às coisas da matéria não me prendam a isso, né? Porque a minha vida moral tem que predominar. Então, eu tenho que ali focar os meus desejos, os meus sentimentos e todas as minhas forças na conquista de virtudes. Porque conhecer a si mesmo, nós já conhecemos. Estamos fazendo esse exercício, temos a nossa consciência dentro de nós, é só olhar. É só querer olhar e querer esse caminhar, e não o outro. Então, a gente pode escolher viver para nós mesmos essa vida do interesse pessoal na matéria, ou ir além, entender a nossa função aqui na Terra, entender a que viemos, entender o sentido da vida aqui na Terra e entender a nossa essência que é espiritual. Então, quando bem compreende, aí vem o Espiritismo, que mostra isso para a gente. Nós somos espíritas, outras crenças religiosas apresentam outros conceitos, porque o Cristo veio para toda a humanidade. E o Cristo já trouxe essa ideia para nós. Amai-vos uns aos outros, fazei ao outro o que quiser que vos faria, né? Que o outro vos fizesse. Amai a Deus, honre o teu pai e tua mãe, respeite o próximo. Todas as pessoas têm acesso a tudo isso. E com esses conhecimentos, a gente já pode olhar em nós o que a gente não está fazendo e começar a combater. E ele fala aqui que o egoísmo assenta na importância da personalidade. Quanto mais importância eu der para mim, para o meu eu, para o que eu quero, para o que eu acho que eu preciso, para a minha vontade, meu interesse pessoal, mais alto vai ser esse egoísmo. Mas o Espiritismo mostra para a gente, você é um ser da criação, como outros. Você faz parte da criação. Você volta à Terra, reencarna para reparar os seus erros e para colaborar, para cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. O Espiritismo nos traz os seguintes conceitos. A vida não termina com a morte do corpo físico. Os males que carregamos conosco sentiremos no plano espiritual. Não importa o lugar onde a gente esteja. A gente vive o inferno ou o céu,
dentro de nós. Então, tudo isso, todo esse maravilhoso conhecimento, o Espiritismo nos traz. Não dá para a gente agora ficar pensando somente individualistamente, de modo individualista. É totalmente contraditório com os ensinos do Cristo e com os ensinos da nossa doutrina espírita, né? Quando a gente consegue entender isso, a gente vai destruindo essa importância que a gente dá para o personalismo. E a gente vai se tornando pessoas mais inseridas nessa grande família que é a família universal. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode esquivar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Olha, gente, quando eu li isso aqui, eu tive que entender o que é a douradura, o que é uma pedra de toque, né? A douradura é o ato ou efeito de dourar, aplicação de ouro em folha, ou pulverização deste em matérias diversas. É aquele folheado de ouro, né? Aquele toque, aquela aparência de ouro, né? É dourado, não é propriamente o ouro. E não resiste à pedra de toque. A pedra de toque é um material lítico para avaliar a pureza de metais preciosos. Então, temos qualidades morais, mas o interesse pessoal é a nossa pedra de toque. Quando chega nele, afeta, a gente não tem capacidade de renúncia, de abnegação, de caridade. Aí entra o individualismo e o interesse pessoal. Então, essa pedra de toque é que testa a nossa qualidade moral de verdade. Se somos bons somente em certas circunstâncias que não nos afetem no sentido de interesse pessoal, se primeiro vem eu e depois o outro, aí depois que eu resolvi o meu, eu resolvo do outro, essa é a pedra de toque. Então, assim, que a gente possa observar, né, colocar essa pedra de toque em nós mesmos, sempre, para o nosso crescimento a gente precisa fazer isso. Então, na aparência, podemos ser homens de bem, realizamos trabalhos bons, somos cumpridores dos nossos deveres, fazemos bastante coisa, mas ainda precisamos vencer esse interesse pessoal, que é um característico, não é uma marca, não, é uma característica de imperfeição. Enquanto ele estiver ali, estamos imperfeitos, né? Essas qualidades que a gente vem adquirindo têm progresso, sim, mas elas não sobrevivem a certas provas. E aí vai. Basta que se fira a corda do interesse pessoal e o fundo fica descoberto. Aquilo não se mantém, não se sustenta, aquilo acaba. Então, eu estou num trabalho e não sou compreendido. Isso não atende o meu interesse pessoal, porque eu quero ser compreendido. Eu quero ser que as pessoas achem que eu estou certa. Essa é uma pedra de toque. Aquilo tudo fica descoberto, termina ali. Então, assim, é importante que a gente observe essas coisas. O verdadeiro desinteresse é coisa rara na Terra. Nós sabemos disso. Em geral, existem muitas coisas aparentemente feitas com desinteresse, mas que, na verdade, têm um interesse. Um interesse numa troca futura, numa gratidão da pessoa. É claro que a gente adora
ser grato e que alguém seja grato a gente, mas a gente não pode exigir isso do outro e não pode exigir que isso seja condição para fazer o bem. E a gente, às vezes, acaba caindo nessa armadilha, né? É muito raro na Terra realizar essas coisas de forma desinteressada. Então, quanto mais a gente também se aferra aos bens do mundo, a gente menos compreende. Então, a gente pode até perceber isso na nossa vida diária. Basta a gente se afastar, falo por mim, desse ambiente de estudo, de trabalho, aqui na casa espírita, que as influências da matéria começam a chegar mais fortemente em mim. Então, é necessário que essa vivência seja diária, que a gente se alimente com a prece, com o estudo, com o culto no lar. Não é à toa que Jesus nos ensinou a orar. Não é à toa que os Espíritos e o Jesus mesmo, em casa de Pedro, falou, olha, não vamos falar coisas pueris, vamos nos sentar e ver e estudar as coisas de Deus, né? Então, assim, são alimentos da alma. É necessário que, como a gente se alimenta o corpo todo dia, é necessário que a gente alimente a alma também. Aí tem a continuação, né, da questão 917. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, é ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que os outros nela pensaram. Então, gente, é uma dinâmica. Quanto mais eu vejo que o outro eu sou mais egoísta, o outro vai ver em mim uma pessoa egoísta e vai agir na defensiva, vai trocar egoísmo comigo. Não pode ter um bom resultado. Ao contrário, quando eu mostro a outra face, quando eu dou a outra face e mostro, agindo de acordo com os ensinos do Cristo, perdoando, compreendendo, dando uma também. Não é impossível, porque somos criados por Deus. E o nosso destino é esse. O que é transitório é o mal. O bem é o definitivo. O mal existe porque a gente está ali obscurecendo o bem com esses sentimentos. Então, basta que a gente comece a fazer valer esses sentimentos dentro de nós, exercitá-los, para que a sombra do mal se dissipe, em mim e no outro, e na sociedade. Então, cada um pensará menos na sua pessoa e vai ser o modo operandi, né? O modo de agir de todo mundo. Vai ser espontâneo, como a gente vê lá nas colônias de Nosso Lar, né? Como a gente vê nas outras colônias ainda mais elevadas, em que as pessoas procuram se ajudar, onde há estudo, há trabalho, em que não primeiro se cuida do outro para depois cuidar das suas necessidades também. Nem o espírito vai em busca de ajuda a um ente querido sem também ajudar outras pessoas que necessitam. É uma dinâmica que a gente vê nos livros espíritas, de ajuda, de colaboração, desde que a gente esteja disposto a isso. Agora, se eu só penso em resolver os meus problemas e não ligo para os problemas dos outros, essa dinâmica não vai se estabelecer. Quando isso acontecer, em que essa dinâmica aconteça, todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. A gente se sensibiliza com a bondade do outro. A gente se inspira com a bondade do outro. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. É difícil viver um altruísmo, uma solidariedade e a caridade num mundo que prega o egoísmo, né? Mas isso é muito necessário. Grande virtude é verdadeiramente necessária para renunciar, porque se a gente não vigiar,
a gente vai fazer igual todo mundo faz. Se eu não fizer, vão fazer comigo, eu tenho que garantir o meu primeiro são os meus interesses, depois eu penso no outro, né? E assim vai. Então, aqui ele nos mostra que vai haver ingratidão, vai haver incompreensão, porque está na imperfeição das pessoas. Não nos cabe fazer o bem para atingir isso, para que o outro observe e nos trate bem. Fazer o bem pela alegria de fazê-lo. Fazer o bem para vivenciar os ensinos do Cristo e ser feliz como Ele é, né? Como Ele nos ensinou a ser. Realizar a nossa parte de uma forma abnegada vai nos trazer tranquilidade, serenidade na hora de resolver os problemas que vão vir. E que Deus colocou na nossa frente porque somos instrumentos de Deus no auxílio ao nosso próximo. A gente às vezes vê como um problema nosso, mas na verdade ele é uma oportunidade que Deus nos dá para nós, para a gente que crescer, vivenciar essa virtude, combater o egoísmo e também para alcançar aquele irmão que sofre. Tá? Precisa muita força, porque a gente não vive num mundo assim. E nem vamos viver, porque não é possível uma pessoa egoísta viver num mundo assim. É incompatível com ela. A pessoa materializada não vai viver num mundo mais purificado. Ela vai precisar dessa necessidade física, material, grosseira, né? Ela não vai conseguir. É necessário, então, que a gente faça esse trabalho. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Basta ler o livro Céu e Inferno, vários relatos dos espíritos que sofrem porque viveram aqui na Terra de forma egoística, só querendo ser servido, não servindo a ninguém nem a nada, só buscando os seus interesses, vivendo na ociosidade. Eles vivem assim aqui e viverão lá com muita dificuldade. Né? Então, é muito bom a gente ver esses relatos ali dos espíritos sofredores, que nós tivemos a oportunidade de receber esses relatos pelos espíritos para que a gente entenda o que leva uma pessoa egoísta a viver. Aqui na Terra, ela já vive muita dificuldade por ser egoísta, muitos afastamentos das pessoas por ser egoísta. E isso ainda se agrava, ou continua, ou se agrava ainda mais quando ela retorna ao mundo espiritual, porque ali ela vê diretamente aquilo que ela é. Não tem ali nenhuma capa, nenhuma nada que obscureça. Aqui eu destaquei também um comentário de Kardec, a questão 917. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar
a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Viver no egoísmo, com todos os males que o egoísmo nos traz, não vai trazer nossa infelicidade. E ninguém quer ser infeliz. Então, essa vida de ódio, de ciúme, de afastamento, de brigas, né? De dissensões, como ele coloca aqui, né? Que ele fala que afastamento de amigos, como é que ele fala? Vai fazer com que a gente perceba que isso faz mal para a gente mesmo. Então, como a gente hoje sabe que precisa combater a malária, o coronavírus, todas as outras males da saúde, a gente vai ver que isso é uma doença moral que também precisa ser combatida. E o remédio é a vivência moral. É a caridade, é a solidariedade, é a vivência dos ensinos do Cristo. A pessoa, numa hora, cai em si e vê que não é feliz, perseguindo a outra, obsediando. Muitos espíritos ficam obsediando e depois eles cansam disso. Aquilo começa a não fazer mais sentido, porque, como a gente viu, né, o mal é passageiro, nossa tendência é querer o bem. E o progresso, a lei do progresso nos impulsiona. Vem a dor, vem as dificuldades, vem os desafios para nos impulsionar. Né? Então, o alvo de todo mundo tem que ser esse, destruir um para alcançar o outro. Porque senão não teremos felicidade, né? E qual a mais meritória de todas as virtudes? Questão 893 do Livro dos Espíritos. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Caminhamos e vamos progredindo, né? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, gente, combate ao egoísmo é uma virtude, né? Porque é uma resistência que eu quero fazer em mim mesma. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É fazer o bem pelo amor que existe em cada um de nós. É o amor que nos impulsiona, esse sentimento que nos impulsiona a estar sempre abertos ao nosso próximo para dar a ele o bem. As coisas que Jesus nos ensinou, né? Os sentimentos que Jesus nos ensinou. Acalmar a fome, a sede, dar uma palavra de conforto, afastar a solidão, afastar a ignorância, afastar o rancor e a mágoa, afastar as discórdias, né? Tudo isso são virtudes que precisamos fazer, indicam progresso, né? E que tem que ser feito com desinteresse, pelo amor genuíno que existe em nós. E ele também fala que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, depois caridosos com o vosso próximo, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, e se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. A humildade é o caminho primeiro que a gente tem que botar o nosso pé. Na busca dessa humildade. Se eu não sou humilde, eu não enxergo os meus defeitos. Se eu não sou humilde, eu penso que sou melhor que o outro e não enxergo também o outro, nem as suas necessidades. Jesus trouxe o exemplo da humildade assim que nasceu, na manjedoura, mostrando para todos nós que para ser uma pessoa reta, uma pessoa que colabora com o mundo, uma pessoa que vive uma vida
produtiva, útil, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que ama, não há necessidade de coisas materiais. Todos nós precisamos de pouco para viver aqui na Terra e realizarmos nosso planejamento. É certo que, às vezes, temos mais condições financeiras, mas também são responsabilidades. É importante agirmos humildemente, ainda que tenhamos poder. Agirmos humildemente, ainda que tenhamos um pouco mais de recurso material que o nosso vizinho. A humildade não é afastada porque existe a matéria, porque existe o dinheiro. Se ele existe aqui na Terra, é para ele trazer progresso, que vai trazer justiça, que vai trazer bem-estar para todos. E o dinheiro faz parte disso aqui no mundo em que a gente está vivendo agora. Mas isso não nos inibe de sermos humildes. Há o rico humilde. Há o poderoso humilde. Sim, é aquele que olha o outro, é aquele que sabe aplicar o seu dinheiro de uma forma que auxilia todos em volta, né? Porque a gente já sabe aqui também pela doutrina espírita que todos esses recursos são empréstimos de Deus, somos depositários, está conosco por um tempo. E é certo, isso tudo que a gente vai deixar aqui. Nem no corpo a gente leva, nem os nossos afetos vão conosco. Na hora que a gente desencarnar, a gente não vai puxar ninguém para ir com a gente. Então é necessário que a gente entenda isso, né? Que eu não vou levar o meu carro, não vou levar o meu corpo, não vou levar nada disso. Né? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, a passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, quando a gente não tem humildade dentro de nós, a gente se revolta, né? Quando a gente é humilde, a gente se aproxima de Deus, porque a gente tem condições de fazer a vontade de Deus. A gente já está fazendo a vontade de Deus, né? E nos submetendo a ela. Quando vem uma prova difícil e a gente se revolta, é um ato de egoísmo, né? Então é importante que a gente pense nisso. Está lá no Evangelho, dentro do capítulo de Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora eu vou passar para a parte da deixai que venham a mim as criancinhas e nós empeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Aqui vem aquele questionamento. Por que Jesus está assemelhando o reino de Deus, que é um reino perfeito, né? Puro, livre de todos os vícios, a uma criança? Se a gente sabe que a criança é um espírito reencarnante que traz as suas imperfeições, essa é a questão, né? E lá no Evangelho tem a explicação. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, aqui, Jesus não falou que é porque a criança alcança o reino dos céus, mas se você agir como uma criança, quando ela está aqui na Terra encarnada, né? Porque a criança, ela vem como um caderno novo, com páginas novas, né? O espírito reencarnante traz a bênção do esquecimento, e ali vem uma janela de oportunidades para que ele possa aprender, vivenciar, realizar coisas que façam um contraponto com o que ele fez no passado, né? Então, é necessário, a criança, ela é aberta a isso. Se você pega uma criança
educar uma criança, ensinar uma pessoa que ainda não aprendeu nada, de qualquer ofício, é muito mais fácil do que aquele que já está caminhando, que já está aprendendo, que já tem seus conceitos estabelecidos, suas imperfeições estabelecidas. Então, quando Jesus fala isso, ele remete a essa das crianças e a essa condição de receber. Criança pede afeto, criança carinhosa, criança pede limite, criança pede conhecimento, criança pede ternura, pede atenção. Se a gente age dessa forma também, em relação à busca do reino de Deus, abrindo o nosso coração para essa busca, com essa brandura, com essa inocência assim, no sentido de ir conhecer. O que Jesus ensina para mim sobre isso? Né? Quando eu estou assim, é como se eu fosse uma criança que está ali dando os primeiros passos para aprender. Cada coisa nova que a gente vai refletir é como se fosse uma criança aprendendo. Ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, arrefecidos, né? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, é a essa criança que Jesus se refere, né? Essa criança que está renovada para viver uma nova vida, em que, naquele momento da fase da existência, aquela personalidade, aqueles sentimentos estão ali, como eu vou dizer, acalmados, não estão ali, estão latentes, estão ali quietinhos, né? E eles ali quietos vão entrando novos conceitos, novos ensinos. Por isso a importância da evangelização desde novo, a importância da educação dentro do lar, a importância do culto no lar desde pequenininho. Tudo que a gente possa fazer para já colocar neles essas lições do Cristo desde pequenos, para que eles já comecem, eles recebem aquilo, aceitam como verdade, e aquilo vai fazendo parte do seu conhecimento e do seu intelecto e do seu íntimo. E aquilo, os órgãos vão se desenvolvendo e o espírito vai recobrando a sua personalidade, a sua essência, né? Com suas imperfeições. Mas aqueles conceitos que ele recebeu lá no início ficam dentro dele para fazer um contraponto com o que ele viveu, com o homem velho dele. Então, é um homem novo e o homem velho em luta. E a fase da infância é onde esses conceitos começam a entrar. E é assim que Jesus fala, que a gente procura esse reino de Deus como uma criança que quer novos conhecimentos, que quer uma vida nova, que quer afastar o egoísmo, que quer viver os preceitos de Jesus, que quer vivenciar as leis de Deus, né? Para finalizar, eu trouxe o exemplo de Maria de Magdala, que, como uma criança, recomeçou. É muito bonito esse trecho que está lá no livro Boa Nova, né? Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres,
em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral, um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Isso aqui eu repeti. Então, gente, repeti a frase 2 vezes, né? Eu trouxe o exemplo de Maria, que viu a mensagem que Jesus trouxe, se sensibilizou com ela, aplicou em sua vida e fez dessa mensagem uma nova vida. E é isso que Jesus também faz com todos nós, nos chama para uma vida nova. E assim, como se fôssemos mesmo uma criança que está começando uma vida. Todo momento a gente tem essa capacidade de seguir o Cristo e começar uma vida nova. E terminou. Terminamos aqui. Obrigada.